Procrastinação não é falta de vontade, não é preguiça e nem é falta de disciplina. Na verdade, a procrastinação acontece por falta de clareza e foco. E hoje nesse vídeo eu vou te mostrar que em apenas 5 minutos você vai conseguir destravar sua mente e realizar aquilo que precisa ser feito. E para dar continuidade nesse conteúdo, eu quero pedir para você já fazer a sua inscrição aqui no canal, caso você não seja inscrito, deixar o seu like e também deixar o seu comentário, porque isso ajuda na relevância do vídeo. O que acontece é o seguinte: o nosso cérebro, ele possui aí 3 partes, e a gente vai falar sobre 2 partes principais que nós precisamos entender para poder de fato realizar aquela tarefa em apenas 5 minutos. O cérebro ele possui uma parte chamada de neocórtex, que é justamente a parte onde nós temos a questão do raciocínio, a questão da lógica, a parte racional do cérebro, se é que podemos dizer assim. E depois vem o sistema límbico, que o sistema límbico está ligado mais à parte, a nossa parte relacionada à sobrevivência, à economia de energia, a gente economizar energia, é a nossa parte que realmente vai sempre buscar aquilo que é prazeroso, ele vai sempre tentar evitar aquilo que ele acredita que vai gerar dor e buscar pelo prazer, Mas o fato é que nós precisamos, de certo modo, realizar aquilo que muitas vezes não é prazeroso, aquilo que no primeiro momento vai gerar, ou pelo menos acreditamos que gerará um certo nível de dor. E aí o que a gente faz? A gente precisa trabalhar a parte do neocórtex. E como que a gente faz isso? Aqui vai entrar justamente essa técnica de 5 minutos. Primeiro, a gente precisa ter exatamente isso: clareza e foco. Clareza e foco do quê? Da tarefa que a gente vai realizar. O quão importante é isso, e que isso vai gerar de benefício. Talvez você possa ter como benefício aprender a tocar guitarra ou violão, como eu tenho feito aqui. Ou talvez seja você aprender inglês. Você vai realmente daqui a algum tempo você vai estará entendendo em inglês ou espanhol ou francês, depende do idioma que você deseja, ok? Então, primeiro é isso, a gente ter clareza e foco, Foco no sentido de você focar. 5 minutos dá para focar, 5 minutos dá para você começar alguma coisa e não ser interrompido, E depois vem o ambiente, a importância do ambiente. Se você estiver num ambiente muito barulhento para realizar a tarefa, com certeza isso vai prejudicar a tua atenção, porque sempre terá algo que vai chamar a sua atenção, Assim como uma criança, por exemplo, ela tem dificuldade de manter a atenção. Por quê? Porque ela sempre se distrai com os estímulos, seja visuais, auditivos, algo que ela vê, algo que ela ouve ou algo que ela sente. O sentir geralmente é quando há toque, Outras crianças, por exemplo, as crianças elas gostam de tocar umas nas outras, Então isso, eu me lembro até agora falando sobre isso, eu me lembro que quando eu era criança eu tinha uma dificuldade enorme em focar na escola. Por quê? Porque eu me distraía comigo mesmo. Às vezes eu tentava puxar a conversa com um coleguinho do lado e a professora simplesmente me corrigia, naquele momento. Mas isso não me prejudicou, porque hoje eu falo com quem eu quiser. Isso gerou um trauma em mim. Brincadeiras à parte, mas o fato é esse, O fato é que uma criança não consegue focar. Então, às vezes, hoje naquela época eu acho que nem tinha tanto diagnóstico como tem hoje. Provavelmente isso poderia ser diagnosticado como um TDAH que eu tive naquele momento, enfim. Mas o fato é isso, a gente precisa deixar um ambiente limpo, vamos dizer assim, limpo de estímulos auditivos, visuais, para que você possa focar em apenas 5 minutos. E o terceiro, se há um terceiro item, é justamente você ter uma promessa curta também é importante. Você ter uma promessa curta, porque a promessa curta que é justamente os 5 minutos. Se você prometer algo muito longo, o seu cérebro ele vai associar dor a isso, Por exemplo, você chega assim, vou estudar inglês durante 5 horas. Ou, teu cérebro ele vai tentar evitar isso
E aí você provavelmente não vai iniciar o primeiro passo, tá? E aí você vai acabar, enfim, não realizando isso. Ou então, eu vou pegar aquela guitarra ou aquele violão ali e vou treinar durante 6 horas. É muita coisa, né? Talvez, quando... Principalmente, a gente está falando de começar tarefas, né? Mas se você estiver num nível mais avançado naquilo que você está realizando, quando você tem uma certa habilidade, uma certa destreza naquilo, aí sim tende a você começar aquilo e seguir em frente, tá? Por quê? Porque você já tem esse domínio. Então isso gera certas substâncias no seu cérebro, substância, a bioquímica do seu cérebro vai trabalhar de forma diferente, né? Ele vai liberar certos neurotransmissores que fará com que você associe prazer naquele processo, mesmo que seja longo. Agora, se você não tem habilidade, você vai sentir um certo nível de frustração, e isso vai acontecer de certo modo. Mas se você utilizar apenas 5 minutos, essa frustração ela não se manifestará, vamos dizer assim. Você vai conseguir superar isso e dar esses primeiros passos, tá? Então é por isso que muita gente às vezes desiste daquilo que ela se propõe a aprender ou fazer, justamente por isso. Eu posso até trazer um outro exemplo. Quando eu estava começando no marketing digital, né, eu trabalhei com muito tempo como afiliado, e afiliado à autoridade, inclusive, tá? Fiz várias vendas de diversos produtores aí, de destaque no desenvolvimento pessoal, enfim, na produtividade. Mas o que eu quero dizer é que eu sempre realizava todas aquelas tarefas, né? Escrever e-mails, gravar vídeos, né? Inclusive eu desenvolvi esse hábito de gravar vídeo justamente porque eu pratiquei muito, continuo praticando até hoje, né? Então tudo aquilo que a gente faz, escrever e-mails, né? Escrever artigos, naquela época não existia inteligência artificial. Olha só, eu tinha que escrever mesmo. Os artigos que existem no site foram todos escritos. E no primeiro momento aquilo pode parecer tedioso, né? Porque leva tempo para fazer. Escrever um livro, tem 2 livros publicados, inclusive o link para esses livros estão aqui na descrição desse vídeo, basta você conferir lá na Amazon. E aí, então, realizando em apenas 5 minutos, você vai conseguir começar aquilo que você precisa fazer. E o quarto ponto importante é interessante, é justamente isso que eu estou falando, esse quarto ponto, que você entra no estado de fluxo, ou estado de flow, que muitos falam, né? Que é justamente a tendência é que quando você começa algo, quando você inicia os primeiros passos, é de você continuar. Você continua realizando aquilo porque você se envolve, né? Existe um envolvimento emocional, comportamental, de hábito. Aliás, o hábito está sendo desenvolvido, mas de certo modo você está criando um mini hábito que futuramente, se você continuar com consistência, você vai chegar num nível em que qualquer coisa que você for fazer, né, qualquer tarefa que você for fazer, você vai conseguir de fato realizar, porque você já fez esse treino, né? E esse treino é importante. E eu já falo sobre esse treino. Você pode até praticar esse treino deliberado para que indiretamente você consiga aplicar nessas técnicas, ou nessa técnica que eu estou falando para você, que é justamente os exercícios estoicos, né, ou a encrateia, que é justamente você ter uma ação deliberada, algo que seja deliberadamente desconfortante, para que você possa sentir esse desconforto e assim absorvê-lo e continuar. Quando você toma café sem açúcar, quando você toma banho o mais frio possível, né? Quando você dirige aí o seu automóvel, você deixa o automóvel sem som, você não liga ali o aparelho de som, tá? Quando você sobe escadas em vez de usar elevador, quando você faz qualquer coisa assim que, enfim, faz com que você sinta um certo desconforto, né? Quando você fica em pé, trabalha em pé, né? Existem muitas pessoas que gostam. Eu estou gravando esse vídeo sentado, mas a maior parte do tempo aqui na minha empresa eu trabalho em pé, né?
Eu já acostumei isso, no entanto que quando eu vou em ambientes onde as pessoas estão sentadas, eu acabo ficando em pé, porque eu já acostumei com isso, né? Então muita gente se incomoda com isso, acha que eu estou sentindo dor, mas na verdade é porque eu já tenho esse treino. Então, enfim, exercício, atividade física também de certo modo é um exercício de encrateia, ok? Então basta você realizar isso, que se você fizer isso de forma constante, você terá vencido a procrastinação em apenas 5 minutinhos, ok? Então o segredo aqui, eu falei tudo isso, e o segredo aqui, na verdade, é você aprender a enganar a sua mente, né? Porque a nossa mente, assim, quando a gente pensa em realizar alguma coisa, a primeira coisa que vem é falar, nossa, eu tenho que fazer isso, nossa, eu tenho que estudar inglês agora, nossa, eu tenho que tocar violão, né? Apesar que tocar violão para mim é algo prazeroso, mas no entanto que os meus dedos, né, é prazeroso no sentido de que eu gosto de música, né? Mas o processo não é prazeroso, porque eu tenho os calinhos aqui na ponta dos dedos e eu tenho feito isso sem professor. Eu tenho acompanhado vídeos no YouTube quando eu quero aprender os acordes, quando eu quero aprender, igual eu estou treinando agora, né? Fazer mais dedilhado. Então, isso exige um certo nível de concentração, de esforço, né? Porque até o som sair limpo, até você conseguir soltar os dedos, leva-se um tempo. Mas aí eu faço isso todos os dias eu pratico. E não leva muito tempo. Geralmente, tem dia que sim, eu levo 5 minutos, tem dia que eu levo 10, 15 minutos, tem dia que eu fico mais tempo, 30 minutos, mas eu vou dividindo meu dia, eu vou fazendo pausas, inclusive eu vou aplicando isso em pausas, tá? Quando eu estou numa atividade diferente, completamente diferente aqui na empresa, e aí para pausar, usando aquele método Pomodoro, vamos dizer assim, né? Onde você tem blocos de tarefas, onde você divide de acordo com aquilo que é mais pertinente para você, você divide isso e faz pequenas pausas, e nessas pausas você faz uma atividade completamente diferente daquilo que você estava fazendo. No meu caso, eu faço pausas, então, tocando violão ou guitarra, né? Então é dessa maneira. Eu trouxe um conteúdo até mais, digamos assim, surgiu novas ideias, né? O que eu tinha pensado, isso é excelente, porque é essa a ideia, né? A ideia é sempre gerar valor e fazer com que esse valor seja compartilhado, tá? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Se você gostou, deixe aqui embaixo seu comentário. É importante que você comente e faça a sua inscrição aqui, caso você não seja inscrito. E de novo, eu quero convidar você a conhecer meu livro. Eu tinha feito uma chamada no meio do vídeo, estou fazendo outra chamada para que você conheça os meus 2 livros publicados na Amazon: Como Parar de Procrastinar e Desenvolva uma Mentalidade Mais Produtiva, e um guia prático de programação neurolinguística para alcançar seus objetivos. O link para esses 2 vídeos está abaixo nessa descrição. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!